Queridos, boa noite a todos. Boa noite a todos vocês. Gente, que é isso? Que calor! Tô morta de calor. Aqui no estúdio não, né? Porque aqui no estúdio é tudo climatizado, tudo controlado, tudo isso por causa da Covid-19. Olha só, para quem já chegou e tá vendo a minha aula, vocês sabem que eu faço essa aula ao mesmo tempo pelo Instagram, e aí eu olho para cá, e pelo YouTube, e aí eu olho para cá. É o seguinte, cara, aproveita esse tempinho antes da gente começar a nossa aula de hoje e já tasca um like para mim, porque isso você sabe que é muito importante para que o meu trabalho chegue a muito mais pessoas e ajude a muito mais homens. Boa noite, queridos! Boa noite a todos! É o seguinte, gente, e não esqueçam de acionar esse sininho aqui em cima, lá aqui no YouTube, para que vocês sejam avisados sempre que tiver novos conteúdos e também porque vocês vão ter com prioridade os melhores e mais atuais conteúdos em sexualidade da internet. É isso aí, gente. E desempenho sexual. Ah, não esqueça de me seguir aqui no Insta, tá bom? Porque, ou também no Facebook, vocês sabem que eu sempre tenho novos assuntos, novas postagens, novos convidados, todas as semanas. E aqui sempre tem, tanto no Instagram quanto no Facebook, sempre tem assuntos diferentes, em formatos diferentes. Boa noite. E vocês não podem perder. Olha só, para quem ainda não me conhece, que é novo aqui na live, né, gente? Porque você já me conhece faz um tempo, né? Mas para quem é novo aqui na live, eu sou Kátia Aragão, sou a fundadora do projeto e do grupo Kátia Toca Você. Sou psicóloga e psicanalista especializada em sexologia, com mais de 30 anos de atuação profissional. E nesses anos, nesse tempo, eu já fiz mais de 100 mil consultas presenciais e online. É claro, como eu sou a criadora do tratamento CDE, de controle definitivo da ejaculação, é lógico que eu já tratei e curei algumas centenas de homens com ejaculação precoce. E o meu próximo caso de sucesso pode ser o seu. Eu sou Kátia Aragão e vou tocar você. Queridos, boa noite. Seguinte, olha só, deixa eu ver os recadinhos que eu coloquei aqui para você. Ah, tem uma coisa super importante. Se você estiver vendo essa aula gravada, não tem problema. Eu nunca esqueço de vocês. Dá um like para mim, se inscreve no meu canal e também pode pedir aquilo que eu estou dando de presente. Sabe que eu estou dando presente para todos vocês hoje? O meu e-book lindo, maravilhoso, com 5 dicas para o controle definitivo da ejaculação. Gente, neste livro que você, para conseguir, vai precisar deixar o seu melhor e-mail aqui nos comentários do YouTube ou pelo direct do Instagram, e a minha equipe super dedicada vai mandar direto no seu e-mail o meu livro digital com 5 dicas para o controle definitivo da ejaculação. São dicas, são conhecimentos que eu chamo de AA. Aprende, aplica. Você, assim que terminar de ler o livro, eu tenho certeza que você já vai aplicar tudo que você aprendeu nele de modo muito prático, hein? É isso aí. Olha só, e se você quer ter uma resposta personalizada, simples, cara, mande a sua pergunta em vídeo aqui pelo direct mesmo, que no menor tempo possível eu também vou te responder em vídeo e você vai guardar essa resposta somente para você. É isso aí. O porquê da aula de hoje, eu sempre explico para vocês, eu sempre me coloco, eu sempre digo para vocês por que eu preparo essa aula para vocês, por que eu me dedico nesses dias a preparar uma aula legal e por que exatamente essa e não outra. Bom, é o seguinte, olha só, em 37 anos de divã, eu já vi centenas, muitos casamentos acabarem no divã do meu consultório. E vocês sabem qual o motivo?
Um dos motivos que faz muitos relacionamentos terminarem, namoro, casamento, crush, ficante, mas um dos motivos, um dos campeões em fim de relacionamento são os distúrbios sexuais. E foi pensando exatamente nisso, tá, que eu resolvi fazer uma aula inteirinha sobre como os distúrbios sexuais podem terminar, eliminar, minar a relação de um casal, ok? Eu tenho certeza absoluta que depois de adquirirem este conhecimento, vocês vão ter relações muito mais saudáveis e vão poder evitar que o seu relacionamento acabe, que você perca o seu amor. Gente, nos dias, sempre foi assim, mas nos dias atuais, nós sabemos cada vez mais o como é importante a relação afetiva. O quanto é importante você ter um companheiro, uma companheira, e principalmente nessa época de pandemia, né, gente? De você ter alguém com quem você divide a sua vida, com quem você faz planos. E as pessoas sempre têm alguém, querem ter alguém nessa linha. E deixar que a sua relação termine por isso é muito triste, né? E a nossa aula de hoje é a seguinte: distúrbios sexuais e separação. É disso que eu estou falando. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora a fundo. Gente, vocês já ouviram falar nos distúrbios sexuais, claro, até aqui comigo, né? Porque no meu canal eu falo muito sobre os distúrbios sexuais. Eu disse distúrbios porque nós temos, dentre esses distúrbios, nós temos as disfunções sexuais, nós temos os fetiches, nós temos as relações abusivas e uma gama, uma infinidade de coisas. E eu abordo todos esses temas no meu canal do YouTube e também aqui no Instagram. Mas hoje a nossa aula vai ser totalmente ligada, totalmente relacionada ao fim, tá, dos casamentos, ao fim da relação a dois. Então, eu vou falar de um caso de um distúrbio sexual que faz muita relação chegar ao fim. Esse distúrbio chama-se ejaculação precoce. Isso é tão sério porque das disfunções sexuais masculinas, a ejaculação precoce ou prematura é a de maior incidência, a de maior ocorrência entre os homens. Para vocês terem uma ideia, 52% dos homens no mundo sofrem de algum descontrole ejaculatório. E esse fato de o homem não conseguir controlar sua ejaculação, né, eu não vou me prender ao sintoma ejaculação precoce, mas sim no que ele pode mexer com a sua relação, no que ele pode influenciar na sua relação. Eu não vou falar sobre a ejaculação, mas sim sobre como ela atua. Porque sobre a ejaculação precoce, gente, eu já falei algumas vezes, já ensinei centenas de coisas. E se vocês tiverem a boa ideia de maratonar o meu canal do YouTube, vocês vão encontrar muitas coisas sobre ejaculação prematura, desde tratamento, causas, enfim. Mas a ejaculação prematura é um dos casos de separação muito, muito importante. É um dos casos em que o rapaz sai com a moça, né? Um homem sai com a mulher a primeira vez e depois desse cara ejacular rapidamente, né? Depois dessa mulher não ter conseguido atingir um orgasmo, essa mulher não quer mais saber, as mulheres fogem. Eu escuto os homens que sofrem com isso e eu escuto as mulheres que se dizem vítimas. Para vocês terem uma ideia, eu tive o caso de um homem que a mulher dele, eu atendia o casal, né? Passei a atender o casal, mas quando ele graças ao tratamento, ele se curou, o casamento dele mudou, mas quando eles chegaram, ela me disse: doutora, eu estou pronta para traí-lo. Eu estou com tanta raiva, porque é isso que acontece, gente. No primeiro momento a mulher até entende,
mais um segundo, um terceiro, um dia, uma semana, um mês, um ano. Tem mulheres que ficam com ódio desses homens. E elas, tem mulheres que têm o desejo de trair esses homens e elas querem que eles saibam, porque elas ficam com raiva. Se vocês prestarem atenção, olá queridos, tem casos inclusive de homicídio na internet pelo homem ter ejaculação prematura. Então eu atendi, vou pegar um caso assim bem recente, em que a mulher me disse, olha só, eu vou dar pro primeiro cara que eu encontrar. E eu quero que ele saiba, e eu vou contar para ele de tanta raiva que essa mulher ficou. Porque a mulher naturalmente demora mais tempo para ser excitada do que o homem. Já contei isso para vocês algumas vezes. Porque a genitália da mulher, a vagina, é totalmente interna. Já o homem se excita muito mais rápido. Porém, a mulher, depois de estimulada, excitada, ela é capaz de vários orgasmos, enquanto o homem é capaz de um só, porque ele ejacula. Agora, pense numa mulher que se excita e toda vez que ela se excita, ela se frustra. Se frustra porque o homem mal colocou, ele já ejacula. Ele já joga o negócio para fora. E essa mulher, esse ir para a cama, que deveria ser uma coisa absolutamente, unicamente prazerosa, até porque eu digo que assim, a religião diz que a relação sexual é para a procriação, mas não é, né, gente? Não é, porque senão não existiriam aí as centenas de métodos contraceptivos. Então, a relação sexual é para o prazer, né? Para a expressão dos hormônios sexuais que nós produzimos e para o prazer, para o orgasmo. Agora, além disso, até pode fazer filhos. Aí tem uma pergunta aqui, olha só. Diminuição da ejaculação. Estou com esse problema. Devo me preocupar? Deve, meu querido. Deve, porque você corre o sério risco de perder a sua parceira. Sabe? De fazer com que a sua mulher, ao invés de querer ir para a cama com você, é por isso que as mulheres têm dor de cabeça, têm sono, têm cansaço. Ir para a cama para ter uma frustração, nenhuma mulher quer. Então eu tive milhares de casos de mulheres, eu sou vítima, porque antes que eu consiga me excitar, eu tô com tesão, mas quando eu penso no meu marido, quando eu penso no meu namorado, quando eu penso no cara que eu fiquei a primeira vez, eu tenho vontade de bater nele, gente. Imaginem o sentimento dessas mulheres, como isso é sério. Então, meu amigo, meu querido, se preocupe, porque ejaculação precoce tem tratamento e tem cura. Isso eu posso te garantir, e eu mesma tenho um tratamento desde os anos, desde 37 anos atrás. Boa noite, queridos. Então vamos ver de que outro modo. Então esse é um motivo que faz com que o homem perca a relação. Até porque a mulher descobre, ela fala, puxa, será que o problema está comigo? Aí ela quer saber, ela quer descobrir. Então ela tem sexo com outro homem e funciona. É humilhante, né, cara? Então tem tratamento. O tratamento é um das disfunções sexuais. A ejaculação prematura é um dos tratamentos para o sexólogo, um dos mais fáceis e um dos mais rápidos de serem tratados. Por isso que eu digo que ejaculação prematura é um assunto fácil de ser tratado. Mas precisa, creia, precisa tratar. Se preocupe, mas não fique só na preocupação, meu querido. Trate. Um outro distúrbio sexual que gera muita separação é a impotência. A impotência, vocês sabem que é a dificuldade erétil, a dificuldade do homem de erguer o membro. E dentre todas as disfunções sexuais, tanto as masculinas como as femininas, olá meus queridos, boa noite. A impotência é a única que tem algumas causas físicas, porque o resto das causas são psíquicas ou por uma mudança de sistema, como é o caso da ejaculação precoce, eu já falei para vocês. Mas olha, eu tive um garoto com 18 anos. Poxa, 18 anos o menino tá com negócio assim 25 horas por dia, né? Porém, esse menino era um usuário de cocaína e outras drogas. O que aconteceu? Ele estava noivo, ele era lindo,
A noiva dele era linda. Tem uma perguntinha aqui, mas não tenho ejaculação precoce, Kátia. Até demoro a ejacular, mas notei que diminuía a quantidade. Ah, tá, você diminuiu a quantidade do esperma. Às vezes, meu querido, isso pode acontecer em razão da idade ou mesmo do fato de você estar com os hormônios, o hormônio masculino em baixa, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz nesse caso é consultar um urologista, fazer um teste de alguns exames hormonais, inclusive de testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Se ela estiver baixa, aí você vai tomar um hormônio para aumentar. Se ela estiver dentro da norma e você está diminuindo isso e não há uma causa física, por isso você vai ao urologista para ver se tem uma causa física para sua diminuição, mas se não tem, o que você faz? Você vai lá no meu canal, Kátia Toca Você, aprende uma técnica que eu ensino maravilhosa para você aumentar naturalmente a testosterona no seu corpo e, portanto, aumentar a sua ejaculação. Mas voltando aqui, este moço com 18 anos, usuário de drogas, o que aconteceu com ele? Sim, tem fator psicológico muito importante. Só que assim, pessoal, como eu tenho uma aula inteirinha para dar, vocês vão fazendo as perguntas, eu respondo no final, tá bom? Mas o que der para eu ir respondendo aqui, eu respondo. Então, esse rapaz, com 18 anos, devia ter uma ereção boa, usava droga e a noiva dele era linda, linda. E ela disse, vou te deixar. Não quero mais. Ele teve uma impotência situacional. E essa moça, na verdade, o deixou. E ele veio para o consultório, era puramente cabeça, porque com 18 anos o homem tem até um tempo de ereção mais demorado, ele tem até um tempo menor entre uma e outra ereção, tá? O tempo entre uma e outra ejaculação, eu já contei para vocês que é o mesmo. Mas o tempo, porque o organismo leva um tempo para produzir o outro ejaculado. Mas o tempo entre uma e outra ereção, de levantar o pênis, vai demorando de acordo com a idade do homem, com a maturidade, tá? Então, o que aconteceu com esse moço? Ela terminou com ele. E ela, segundo ele, era o grande amor da vida dele. Claro que por ser um rapaz jovem, muito jovem, dedicou-se a tratamento e etc., curou, porque na verdade ele tinha uma impotência situacional, ela voltou com ele. A gente teve aqui uma pergunta que eu perdi, do João, né, João? Pergunta de novo, meu amor, que eu respondo. Olha só, então esse é um outro caso de separação. Eu vi no meu consultório, no meu divã, alguns homens... João, enviou uma solicitação... tá. Eu vi alguns homens se separarem, tá? Alguns casais se separarem por conta de não subir. Eu tive um casal até bem jovem, porque o homem tinha 40 anos. O homem de 40 anos funciona bem. Acontece que ele não só conseguia ter ereção usando o Viagra ou Tadalafila, tal. Gente, isso faz um mal danado, porque um homem que funciona bem, usa tudo isso, meninos novos hoje estão usando, o que acontece é que isso fica tão psicológico, se ele não usar, o pênis não levanta. E aí o trabalho aqui tem que ser bem feito para que ele volte a fazer aquilo que o corpo dele fazia naturalmente, tá? Mas muitos casamentos, muitos noivados, muitos namoros se acabaram no meu divã. Ou quando as pessoas vinham para o meu consultório, vinham para o meu divã, a relação já tinha terminado. Um outro caso um outro distúrbio sexual que leva à separação é o fetiche. O fetiche que expõe a mulher. Eu vou contar um caso para vocês que eu atendi há muitos anos, que era uma argentina casada com um brasileiro. E ele tinha o fetiche do voyeur. Voyeur, do francês, quer dizer olhar. E voyeurismo é olhar a outra pessoa tendo sexo. E ele queria que a mulher dele tivesse sexo sempre em homenagem a troar com outros homens, para ele ficar olhando e
qual é a diferença do fetiche para o normal? Se eu fosse dizer para vocês, todos nós temos um pouquinho de sadismo, masoquismo, fetiche, etc. Mas tudo isso nos leva à relação genital, à relação íntima, ao pênis e vagina, pênis e ânus, vagina e vagina, mas todas essas brincadeirinhas levam lá para baixo. Agora, o que acontece com o fetichista? O fetichista, ele vai trocar o fim, que seria a relação genital, pelos meios, que seriam as preliminares. Então, este homem, por exemplo, ele só atingia o orgasmo se a mulher dele tivesse sexo com outro cara, ele vendo. Aí ele ficava com tesão e aí ele tinha sexo com ela e atingia o orgasmo. Só que chegou um momento que ela já estava grávida, a barriga já estava grande, olha, e ela não queria mais o constrangimento de ter sexo com um desconhecido, com um homem desconhecido já com a barriga grande. E ele dizia, e aí ela, quando chegou ao meu consultório, ela me perguntou, doutora, isso é normal? E me contou a história. Eu falei, não. Ela falou, porque o meu marido diz que eu sou ruim, que eu não quero ajudá-lo a se curar da incapacidade de ejacular dele. Olha só, alguém está me perguntando aqui, o João, queda da potência por causa de diabetes sem tratamento? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Eu disse que a potência, que a disfunção erétil, é a única disfunção masculina que tem causas físicas. E quais são as causas físicas? Diabetes maltratado ou não tratado, uso exacerbado de álcool e drogas e fumo, tá? Idade e medicamentos muito fortes para depressão, etc. Isso pode diminuir, isso tem causa física. Acontece que só 5%, gente, olha só, 5% dos casos de impotência no homem, no mundo, são de causa física. 95% são de causa emocional. E aí eu acho que essa é uma ótima notícia, porque se é de causa emocional, se você não tem nenhum dano no seu pênis, no seu membro, você pode tratar aqui com um sexólogo ou psicanalista, como é o meu caso, e voltar a funcionar muitíssimo bem, viu, meu querido? Agora, se você tem diabetes, mas ele está bem tratado, sabe? Ele está bem equilibrado. Se você vir lá no meu canal, tem um depoimento de um homem com 59 anos que tem diabetes e ele diz assim, olha, depois que eu fiz o tratamento com a doutora Kátia, num cara de 20, eu não digo, mas 25, 30 eu bato fácil. Então, esse homem tem diabetes, meu querido. Então, é um bom tratamento, sempre com um bom profissional, com formação acadêmica, que vai fazer toda a diferença. Então, como eu dizia para vocês, o caso do fetiche, né? Essa argentina não queria mais ter sexo, o marido dizia que ela era má, sabe? E ela me perguntou, não. Quer dizer, e ela acabou se separando dele logo que o filho nasceu, porque ele não conseguia ter orgasmo se ela não estivesse com outro homem na cama. Vou falar de mais um distúrbio que causa a separação. E eu vi isso acontecer muitas vezes. Esse distúrbio chama-se ejaculação retardada. Meu querido, a ejaculação retardada é exatamente o oposto da ejaculação precoce. Se na ejaculação precoce o homem não tem controle sobre a ejaculação, na ejaculação retardada ele exerce um super controle. É um controle tão grande que ele não consegue relaxar para ejacular. Esse é um caso muito impressionante, porque no início as mulheres julgam que esse homem é bom de cama. Por quê? Dá tempo dela chegar no seu tempo, né? Dá tempo de ela atingir o orgasmo. Só que a mulher vai ficando frustrada também, porque esse homem nunca goza. Olha aqui, alguém está me perguntando. A frequência sexual é mais importante que a consistência? Na minha opinião, acho que não. Querido, frequência sexual não quer dizer nada, cara. Sabe por quê?
Olha só, a gente tem uma quantidade de energia para cada coisa na vida. Uma quantidade de energia para falar, uma para trabalhar, uma para pensar intelectualmente, enfim, e uma para transar. Agora, se você gastou muito a sua energia só numa coisa, por exemplo, você está muito preocupado, aí você pensou, ficou, aí você roubou a energia que você teria para ter uma relação sexual. E hoje em dia todo mundo trabalha, a luta pela sobrevivência é muito grande, e é claro que a frequência não é grande e não é natural. Esses homens que dizem que dão 3 por noite, eu acho que são 3 tentativas de uma desistência. Mas enfim, todos os homens hoje, eu digo todos mesmo, não têm essa condição, exceto se tiver um distúrbio, né? Que já é um distúrbio. Mas o que é importante numa relação, Jailson, é que o cara saiba fazer bem feito. É que a sua parceira fique satisfeita e você também. Portanto, se você tem 3 relações na semana, ou 2, mas são 3 boas, que aliviou a sua tensão e a dela, que fez a autoestima, porque quando o homem ou a mulher atingem o orgasmo, eles melhoram muito a autoestima. Eles melhoram a autoconfiança. Então, esse é o ponto, meu querido. Tá bom? O mal dos meninos hoje é pensar neles e esquecer a parceira. Meu querido, isso acontece muito, não só são os meninos não, os adultos também. O que eu tenho de mulher reclamando, que o cara quer ir direto ao assunto, sabe? Que o cara quer botar lá, exatamente, o cara quer botar lá, tem uma pessoa aqui me perguntando, nesses casos, melhor a qualidade do que a quantidade, com certeza, minha querida. Gente, eu amo quando tem mulher no meu canal. Meu canal é um canal masculino, mas é assim de mulher, ó, porque mulher tem marido, tem ficante, tem namorado, tem amante, enfim. Elas querem saber também como é que a coisa funciona. Então, a qualidade sempre vai ser mais importante do que a quantidade. E eu estava falando do homem com ejaculação retardada, que no começo é considerado bom de cama e depois tem 2 problemas esse homem. Primeiro que a mulher começa a achar que ele tem outra mulher, porque ele não goza com ela, ele não goza nunca. Isso vai gerando uma angústia nesse homem, uma depressão, a mulher vai ficando angustiada. E outra coisa, problema número 1, né? É o problema de relacionamento. A segunda coisa que acontece com o homem que é ejaculador retardado e é considerado bom de cama, é que ele vai ter a impotência, que é a disfunção erétil, mais cedo do que os outros homens. Por quê? Como ele faz uma ereção e demora muito tempo, porque ele não consegue relaxar para ejacular, às vezes ele faz isso sozinho, mas ele não consegue na relação a 2. Imagina um cara casado que transa várias vezes e o pênis aqui duro. O que acontece? Os vasos, né, às vezes, as artérias, porque o pênis sobe, porque tem muito vaso, muita irrigação sanguínea, para fazer o pênis subir. Os corpos cavernosos, que nós chamamos de corpos cavernosos cientificamente, mas na verdade, o pênis do homem não é músculo, não é pau, nada, mas ele sobe, ele enche, ele fica duro. Por quê? Porque é como se fosse uma esponja, sabe a esponja de lavar louça? Que quando você enche de água, ela infla. Então, ele sobe assim o pênis. Acontece que o homem ficando com ereções muito longas, muito prolongadas, os vasos vão rompendo aqui, os vasos da base do pênis vão rompendo, vão estourando, e vai haver uma coisa chamada fuga ou escape sanguíneo. E é claro que se não vai sangue, não vai oxigênio, o pênis não sobe mais e esse homem se torna impotente mais cedo. E eu já peguei N casos assim. Só que, claro, tem uma cirurgia chamada fuga sanguínea que o homem faz para reconstruir os vasos, as artérias da base do pênis, para que o pênis volte a subir. Portanto, vejam quantos problemas, por quantas situações difíceis um homem passa. Oi, querido Paulo. Um homem passa, né? Um casal passa, se existe um distúrbio sexual. Portanto, se você tem algum distúrbio sexual, procure um sexólogo. Procure um sexólogo de preferência que seja psicólogo, psicanalista, sabe? Que possa tratar as duas coisas. O que vai aqui dentro, cara, a sua cabeça, o maior órgão sexual que o ser humano tem é o cérebro. São as emoções, os pensamentos. Vou falar agora de mais um caso
Sexo selvagem. Cara, eu vou te dizer, tem homem viciado em sexo selvagem. E aí, eu vi muitos casamentos terminarem por isso. Cara, ele acha que toda mulher ele já dá um tapão. Se torna uma relação abusiva. Tem mulheres que detestam. No meu caso, da ejaculação que diminuiu, pode ser ejaculação retardada? Pode, meu querido. Só que a gente precisaria diagnosticar corretamente para poder fazer um tratamento sério também. Um homem que ejacular rápido pode fazer com que a mulher venha desenvolver uma anorgasmia? Pergunta bacana. Um homem que goza rápido pode levar a sua parceira, tá, a uma dificuldade de atingir o orgasmo. Porque ela, por tantas vezes, quase chega lá e não chega, e essa mulher vai se fechando aqui, ela vai se fechando emocionalmente para a cama, que ela pode se desenvolver uma anorgasmia situacional, como eu, sexóloga, digo, tá? Totalmente tratável. Tanto que a sexologia diz que o casal perfeito para o mal, né, é o ejaculador precoce e a mulher anorgásmica. Por quê? Porque um aumenta e contribui para o distúrbio do outro, tá? Então pode sim, querida. Tem alguém perguntando. Total verdade. Eu não conto mentira para vocês. Eu só falo a verdade. É por isso que vocês não perdem minhas aulas todas as terças-feiras, às 20h30, aqui no YouTube e aqui no Insta, não? Eu só conto verdade e toda semana tem uma verdade nova. É isso aí. Olha só, então, sexo selvagem. Já vi tantas mulheres chegarem no meu consultório magoadas, sabe, com raiva, porque o cara achou que vamos fazer um sexo selvagem, na cara dela, pá, pá, batendo, sabe, mas batendo a ponto de ser abuso. E entre o tapinha, como eu dizia antes, todos nós somos um pouco sádicos, um pouco mais. Mas tudo isso é uma coisinha de leve para levar. Agora, o sexo selvagem, já vi muitos casais se separaram, porque na hora do sexo o cara batia, o cara humilhava moralmente, verbalmente a mulher. E isso, meu querido, ninguém quer. Vamos ver um outro distúrbio. Gente, vocês entenderam, né? Você sabe, quando a gente vai ficando assim mais experiente, dizem que a gente repete, mas eu repito sim, sabe por quê? Porque eu não quero que vocês saiam daqui sem ter claríssimo na cabecinha de vocês, tudo que eu expliquei e ensinei na aula. Então é o seguinte, distúrbio, né, é bem diferente de disfunção. Quando eu falo em distúrbio sexual, eu estou englobando todas as coisas. O consumo exagerado de pornografia contribui para isso. Minha filha, o consumo exagerado de pornografia contribui para muita coisa. Contribui para o homem ter ejaculação precoce, contribui para o homem perder a capacidade do relacionamento social, contribui para o homem perder o emprego, excesso de pornografia. Olha, tem um caso de mulher muito interessante. Eu vou cortando aqui, a gente vai conversando, eu vou contando. Mas tem um caso de mulher muito interessante. Tem mulheres que ficam elas são muito presas, sabe, assim, sexualmente, e elas acabam num consumo exagerado de pornografia, e essa mulher, por ficar cada vez mais ansiosa, porque isso vai aumentando a ansiedade, ela desenvolve, gente, um distúrbio sexual chamado orgasmo constante, permanente. E essa mulher é capaz de ter, tem casos de ter 500 orgasmos por dia. Só que sem controle, igualzinho ao ejaculador precoce. Então, o que acontece? Isso é resultado de uma situação de muita ansiedade, de muito estresse, tá? De muito uso de pornografia associado, porque as coisas, gente, não tem uma causa só. Os acontecimentos no ser humano são complexos, tem muitas causas que juntas levam a um quadro, levam, por exemplo, a um distúrbio sexual. Então, o caso da mulher com orgasmo permanente
Quando a gente tem um orgasmo, é maravilhoso, né, gente? Todo mundo aqui que teve um orgasmo sabe que ter orgasmo é muito bom. Por quê? Porque você melhora a sua autoestima, você libera seus hormônios sexuais, mas você ter 2 orgasmos, beleza. Agora, você ter, sem que você tenha controle. E pense, 500 orgasmos por dia. Então, isso é um distúrbio que... Imagine uma mulher que tem, isso acontece mais em mulheres, uma mulher que tem esse distúrbio, ela quer ter algum sexo com o marido, ela tem condições de ter algum sexo, e claro que o orgasmo, vocês sabem que no pós-orgasmo o homem tem até o chamado período refratário, e é aquele período de repouso entre uma e outra ereção. E a mulher, eu também digo que a mulher tem um período de relaxamento, uma fase de resolução, diz a sexologia, entre uma e outra excitação. Então é claro que o orgasmo ele consome de você uma energia grande. Imagine uma pessoa com orgasmo o tempo todo. Essa mulher, nós dizemos que é uma mulher análoga, parecida, igualzinha ao homem com ejaculação precoce que goza muito rápido. Tá? Então, pornografia, ó, tá fora, tô fora. Vamos ver agora um outro caso. Já falei do sexo selvagem, e o sexo selvagem traz um outro problema. Tem homens que se masturbam, gente, já tive casos no consultório de homens que lesaram o corpo cavernoso. O que é corpo cavernoso, né? O corpo cavernoso é justamente esse corpo esponjoso, é justamente aquela parte que sobe, aquela parte entre a cabeça do pênis aqui, né? Que é a glande ou a cabeça do pênis e a bolsa escrotal. Isso aqui é o corpo cavernoso, é o corpo esponjoso. Então tem homens que fazem uma masturbação tão violenta que eles acabam necrosando o corpo cavernoso. Gente, não foi 1 nem 2 casos que eu tive nesses mais de 30 anos de sexologia no meu consultório, tá? E o nome da síndrome certinho dessa mulher que goza muito, mas não goza nada, porque ela fica muito mais tensa, é síndrome da excitação sexual persistente. A excitação fica 100% do tempo. Eu tive uma professora, né, uma paciente, né, gente, que ela era professora numa faculdade. E ela passou uma fase em que ela perdeu o marido num acidente, perdeu o pai, e a mãe teve um AVC, essa mulher entrou num estado de estresse, a vida dela virou de ponta cabeça. Essa mulher teve essa síndrome da excitação sexual persistente. Sabe o que aconteceu com essa professora? Ela me contava que ela estava no meio da aula e começava a ter orgasmo, e ela ficava, ai meu Deus, ai. E ela teve que deixar as aulas, gente. Ela teve que sair, parar de dar aula na faculdade, porque toda hora ela tinha os orgasmos. Então vocês vejam que orgasmo é bom, mas tudo que é demais é ruim, né, gente? É isso aí. Tem mais... Agora, eu vou falar de tratamento, eu tenho muito mais casos para contar para vocês, cara, mas vocês sabem que a hora vai passando, o Instagram só nos deixa aqui por 1 hora. Eu primeiro quero fazer um convite a vocês, porque todas as quintas-feiras, exatamente às 20 horas, tem o Kátia Aragão Recebe, onde eu estou sempre com um convidado novo. É sempre um sexólogo diferente, um sexólogo tântrico, um sexólogo popularista. Eu estou sempre com um sexólogo novo, porque eu trabalho com todas essas técnicas. E aí tem sempre um profissional, toda quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Kátia Aragão está sempre recebendo alguém que vocês vão amar. Então não percam quinta-feira. Gente, eu preciso dizer a vocês tratamento para isso, né? Primeira coisa, que a presença do parceiro, do companheiro, da companheira é muito importante no tratamento dos distúrbios sexuais, tá? Especialmente das disfunções sexuais masculinas e femininas, que eu já contei para vocês que as disfunções sexuais são 6, né? 3 masculinas e 3 femininas. As 3 femininas são frigidez, anorgasmia ou anorgastia e vaginismo. E as masculinas, que é o que interessa aqui aos meus seguidores, é a impotência, que é a mais conhecida e mais temida dos homens, a ejaculação precoce ou prematura, ou vulgarmente chamado de gozo rápido, e a ejaculação retardada, que eu acabei de falar.
Tá? Então, especialmente nas disfunções sexuais, é muito importante a presença, sabe, a colaboração do companheiro ou da companheira. Se a mulher é anorgásmica, é muito importante que o parceiro participe do tratamento, sabe? Até porque para ele é bom, porque ele aprende uma série de técnicas que vão ajudá-lo a se dar muito bem na cama com sua parceira. E é claro que o homem que tem, uma grande quantidade de homens tem, de ejaculadores precoces, é muito importante que a parceira participe do tratamento, sabe? Não que o homem só possa tratar assim. O meu tratamento CDE, que é um tratamento científico, 100% online, 100% natural, o homem faz sozinho, em casa, na rua, na chuva, na fazenda, ou até numa casinha de sapê. Para isso, basta que ele tenha um celular ou um computador com acesso à internet. Ele pode fazer em qualquer lugar, sozinho, no sigilo da sua vida, e tratar a sua ejaculação precoce e ficar muito melhor do que o homem que nunca teve esse problema. Por quê? Porque, cara, quem produz mais músculo? O cara que vai pra academia todo dia ou o cara que nunca foi? É o cara que vai, né? Então, mas mesmo assim, é muito importante que o parceiro participe disso, sabe? Participar do tratamento do outro é criar também um vínculo afetivo, um laço de confiança. Manter a relação, entender o que acontece com o seu parceiro, com a sua parceira, né? Com o seu namorado, com a sua namorada, né? Então isso é importante. E se torna bem mais fácil o tratamento, o parceiro colabora a cabeça. E a outra coisa, gente, é que os tratamentos existem e são muito eficientes para qualquer distúrbio sexual. E como eu dizia, distúrbio sexual é toda a gama de questões sexuais que o ser humano tem, tá? Então isso inclui, os distúrbios incluem as disfunções sexuais, inclui os fetiches, inclui os casos de desvios, tá? E inclui todos os problemas, sexo selvagem e tudo mais. Já as disfunções sexuais são aquelas literalmente ligadas, né, ao desempenho sexual em si, tá? E o outro, talvez, ao como fazer. Bom, é isso aí, gente. Era essa a mensagem que eu queria passar. Pessoal, vai perguntando aí. Vai perguntando aí, porque daqui a pouco eu tô terminando a aula. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa muito legal. Eu estou disponibilizando o meu e-book. E-book, gente, é um livro digital maravilhoso, que não precisa ocupar espaço na prateleira, entendeu? Um livro lindo, maravilhoso. Eu só trago coisa útil para vocês. E esse livro era vendido a R$ 39,90. Mas vocês sabem que eu amo vocês. E para aquelas pessoas que estão aqui na minha aula, eu estou disponibilizando totalmente gratuito o livro com 5 dicas para o controle definitivo da ejaculação. Que homem não quer isso? Ali nesse livro, tá? Tem várias coisas que vocês vão acabar de ler e já vão aplicar. É aquele que aprende e aplica. É igualzinho as dicas da doutora Cátia de sexta-feira. Toda sexta-feira eu dou uma dica legal que os homens aprendem na sexta e pá, já usam no fim de semana. E é o que eu quero que aconteça com todos vocês quando terminarem de ler o meu livro digital. Lendo e já fazendo, tá? Também tô pedindo a vocês que, tasca o dedão no like pra mim. Opa, tem pergunta aqui. Por que será que o homem tem vergonha de pênis pequeno? Cara, olha, eu acho que porque o homem não sabe que mulher prefere pênis pequeno, né? Pênis pequeno, o que importa no tamanho do pênis é saber usar. Mulher não gosta de pênis grande, isso eu lhes garanto, porque eu atendo as mulheres no meu consultório. Elas dizem que pênis grande machuca, elas não ficam à vontade, sabe? E mais, quem tem pênis muito grande vai também ter mais dificuldade de ereção mais cedo do que os homens que têm um pênis pequeno. E depois, para a gente saber o que é grande e o que é pequeno, é preciso conhecer o que é tamanho. Um homem com um pênis entre 8 e 12 centímetros é perfeitamente normal. Tá? Tem uns de 8 que é um pouco menor tal. Mas qual é a ciência? O que é importante para a mulher? O que é importante para a relação? Saber usar bem usado.
Sabendo usar, não vai faltar. E tem mais uma coisa, já dizia o ditado, né? Gente, eu ensino várias técnicas. Tem uma aula no meu canal somente sobre como. Então, eu ensino para homens que têm pênis pequeno, sabe? Gente, pensa só. Eu se fosse um homem e tivesse um pênis pequeno, pensa só. Se uma mulher, né, fica excitada e atinge o orgasmo com um único dedo, por que ela não atingiria com qualquer pênis? Então, use bem o seu pênis, aprenda todas as técnicas de preliminares que eu ensino, aprenda todas as penetrações. Aliás, eu tenho um produto só para homem, que se chama Noite Romântica de Sexo Turbo com 4 P's. Olha só, P de posições, eu ensino todas as posições, cara, que você com um pintinho assim vai fazer o maior sucesso entre as mulheres. Elas vão preferir você a um homem com pênis grande. Então, penetração, preliminares, as mulheres amam preliminar. E elas precisam de preliminar para que elas tenham tempo de atingir o platô, a excitação máxima, né? O terceiro é produtos. Cara, tem os produtos, tem os... Olha, eu vou ter uma entrevista que é sobre o Toy Sex. São os brinquedinhos, os acessórios. Hoje em dia, nós temos acessórios incríveis para o casal brincar, brinquedinhos que você vai introduzindo na cama. E técnicas que vocês nunca ouviram falar de penetração. Então, posições, preliminares, penetração e produtos são os 4 P's. Uma coisa que dificilmente você, homem, você, mulher, vão ouvir falar é de técnica de penetração. Você ouve falar de preliminar, você ouve falar até de uma posição diferente, mas como penetrar legal, do jeito certo, para fazer o seu pintinho ser um pintão, eu ensino lá no meu canal. É isso aí, gente. Olha só, na aula de hoje, você aprendeu como os distúrbios sexuais podem e, de fato, interferem na sua relação a dois. E também aprenderam a como evitar. E vocês sabem que a melhor forma de evitar isso tudo, gente, é justamente procurando um profissional, tratando, fazendo as coisas, respirando legal, tá? Eu já disse para vocês do meu livro, e como eu sempre digo, quem tem boca vai a Roma, mas conhecimento. Conhecimento ninguém tira de você, nem o tempo, nem a traça e nem a ferrugem. Quem tem boca vai a Roma, mas quem tem conhecimento vai ao mundo inteiro. É isso, meus queridos. Espero vocês na próxima terça-feira, no mesmo bate-local, aqui no Insta e no YouTube, no mesmo bate-horário, às 20h30, com um assunto sempre novo, diferente, que vai te agradar muito. Eu tenho certeza que são assuntos sempre relevantes na sua vida, que podem fazer a diferença. Afinal, eu sempre digo que nos meus conteúdos, eu produzo conteúdo pra caramba, e a minha equipe trabalha o dia inteiro fazendo edição dessas coisas. Eu sou Cátia Aragão e vou atacar você.